falando da palavra do Senhor e como é importante a palavra do Senhor na nossa vida e nos auxiliando para a condução, né, da nossa vida aqui, da nossa vida cristã. E ai de nós, né, se não fosse essa palavra, se não fosse seguir essa bússola que nós temos, né, para o nosso viver. E quando a irmã Elisete pediu, né, que nós estivéssemos participando deste intercâmbio, então nós aceitamos, confiados somente no Senhor, porque nós não temos, né, resistência, capacidade, não temos sabedoria, mas o Senhor, estando conosco e nos fortalecendo, nos capacitando, nós conseguimos. Como a Josiane disse, hoje a gente teve um dia bem diferente. Isso não é de assustar, né, irmãs? Nós sabemos que sempre quando a gente tem uma responsabilidade, um compromisso, né, com as coisas do Senhor, geralmente acontece mesmo bastante coisa, a gente tem um dia bastante difícil. Acho que todas as irmãs que participam, né, com esse privilégio, pode perceber e sentir isso bem de perto, né? Hoje a gente teve um dia bem puxado, mas graças a Deus, o Senhor renova a nossa força, acalma o nosso coração e nos dá força, né? Isso tudo nos ajuda a crescer e a confiarmos em nós mesmos, né? E confiarmos cada vez mais no Senhor, porque é isso que é importante para nós. E nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia com o desafio de conseguirmos, em um ano, né, estarmos meditando na palavra do Senhor. E eu confesso que quando eu passei no livro de Êxodo e passamos pela a leitura do tabernáculo e de tudo que envolve este assunto, foi muito importante para mim uma parte, mexeu muito comigo, acho que mais também por ser mulher, e a gente sente assim aquela afinidade, né? O coração bate mais forte. Então, eu achei muito interessante porque Deus falou muito comigo nessa passagem. E quando eu meditava nesse texto, eu pude parar, fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de crescimento que Ele estava me proporcionando. E caladinha mesmo, só eu e o Senhor em pensamento, eu tive uma oração e falei com o Senhor que quando eu tivesse uma oportunidade de falar novamente da palavra do Senhor, que a gente recebesse algum convite, algum momento, eu estaria falando desse assunto. E isso foi um certo período do dia, não me lembro mais o horário, eu só sei que passou algum tempo, a Elisete vai e me manda um áudio, né, falando para se a gente quisesse participar, assumir esse compromisso. Então, eu falei, meu Deus, isso é a resposta da oração, né? Que a gente fez logo cedo. Quem ouviu? Só o Senhor, né? Mas o Espírito Santo trabalha, então ele foi lá na Elisete e falou com ela, ó, faz assim. Então, fechou, né? Louvado seja Deus por isso. Eu vou convidar vocês para nós estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 35. E nós estaremos lendo a partir do versículo 4. Bem, a leitura é um pouco extensa, mas é muito importante, rica em detalhe. Então, nós vamos fazer a leitura. Joia? O material para o tabernáculo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel. Foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes,
virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. A arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege. A mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença. O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação. O altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático. A cortina divisória à entrada do tabernáculo. O altar de holocaustos com sua grelha de bronze. Suas varas de todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base. As cortinas externas do pátio com suas colunas e bases. E a cortina da entrada para o pátio. As estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. As vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos. E apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram uma oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito. Tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix, outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias, azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses, deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como tecelões, eles eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. 36. Assim Bezalel, a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra
como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a fazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Agradecemos a ti pela tua palavra que acabamos de ler nesse momento. E também rogamos ao Senhor sabedoria, força, saúde e tudo aquilo, Senhor, que tu mesmo sabe que nós necessitamos. Abençoe, ó Pai, não somente a mim, mas a todas as minhas irmãs, todas as pessoas, Senhor, que estão conosco nesse encontro. Fale, Pai, a cada coração. Aplique a tua palavra a cada necessidade, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos, que o teu nome seja honrado e glorificado através, ó Pai, daquilo que o Senhor faz e do que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Que as nossas vidas, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãs, a leitura foi um pouquinho longa, mas eu não pude deixar de fazer essa leitura por completo. São muitos detalhes, né? O livro de Êxodo é muito detalhado e quando se trata desse assunto, e depois continua ainda, né? Em Números, em Levítico, em Deuteronômio, e é muito importante esses detalhes, nós não podemos deixar passar batido, né? E nós vamos tentar fazer um resumo dos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Eu acho que todos nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, né? É um povo escolhido por Deus, ele foi escolhido para ser o representante dentre todas as nações desse mundo, né? O Senhor já começou logo com a sua formação, né? Através do patriarca Abraão, e ali também ele fez uma aliança com ele, e estabeleceu a sua aliança aos seus descendentes, né? E os anos foram se passando, esse povo foi aumentando, e o milagre de Deus foi visto mesmo através da história desse povo. Então, eles foram, né, para a terra do Egito, e lá eles se tornaram escravos, né? E Deus, sendo fiel, ele levanta, então, Moisés, né, que foi o grande libertador que o Senhor usou para tirar o povo do domínio de Faraó, né? E ele, então, conduz esse povo em peregrinação pelo deserto. Os egípcios, eles ficaram amedrontados, né, com aquilo que estava acontecendo, as pragas, as coisas que Deus estava fazendo no meio deles. E depois eles já não queriam eles mais lá. Eles já estavam expulsando o povo de Israel de lá. E o mais interessante é que Deus instrui o povo a pedir, né, algumas coisas para os egípcios, e também ele faz com que os egípcios doem coisas para esse povo. E é interessante porque nem os israelitas e nem os egípcios, eles tinham noção para que ia precisar daquilo tudo, por que eles estavam levando aquilo, mas tudo foi o mover de Deus. Deus tinha um projeto, tinha um plano, né, para continuar a realizar na vida daquele povo. Então, Deus liberta essa grande multidão. Faraó manda aquele povo embora, né? Ele já não quer mais ninguém ali. E então, sai estimativamente 2 milhões de pessoas, né? Ou até mais. E Deus faz
com que esse povo atravessasse o Mar Vermelho a pés enxutos, ele extermina os seus inimigos milagrosamente. Deus cuida deles, né, por 40 anos, no meio do deserto. Ele dá água, ele dá maná, ele dá carne, até chegar à terra prometida. Então, esse povo liberto da escravidão, ele é levado por Deus até o Monte Sinai, né? E a essa altura, esse povo, ele era bem desorganizado, briguento, sem fé. Esse povo precisava ser moldado para se tornar uma nação capaz de servir o Senhor. E no Sinai, então, eles recebem a lei, eles são instruídos a respeito, né, das festas que eles deveriam celebrar para comemorar não só a redenção, mas também as contínuas bênçãos e provisão de Deus. Deus promete, então, expulsar as nações diante deles, os abençoar, providenciar por suas necessidades e protegê-los. Então, Deus ordena a Moisés que ele fizesse a construção de um tabernáculo e que ele instituísse também o sacerdócio. Isso seria uma forma visível, né, externa. Nós, como seres humanos, somos muito apegados a isso, ver, tocar, né? Então, Deus fez isso para poder o povo sentir Deus se manifestando e estando com eles. Isso, então, favoreceria uma aproximação do povo com Deus. Então, com essa orientação divina, Deus deu todos os detalhes, né, que era para Moisés fazer, porque cada detalhe, cada coisa daquela tinha uma relação com os desígnios de Deus, porque Deus, sendo santo, ele habitaria no meio de um povo pecador. Então, com o modelo em mente, né, Moisés seria o responsável direto por tudo. E Deus também já indica 2 homens, né, capacitados por ele, com sabedoria, talento, tudo, para que fizesse aquela obra. Então, no texto, como nós lemos, Bezalel e Aholiabe foram escolhidos pelo Senhor. Lembrando também, né, que Arão teve muita importância nessa condução do povo e nessa, vamos dizer, nesse ombro, né, junto com Moisés, para estar nessa condução. Então, no final desse longo período de instruções, Moisés recebeu as tábuas do testemunho, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né, que foram gravadas pelo próprio Deus. Então, foi estendido o convite aos que tinham o coração disposto para trazer o material necessário. E foi muito legal o jeito que Deus agiu, porque ele não fez pressão no povo, Deus não coagiu ninguém, mas ele fez um simples convite, um aviso. E dentro dos padrões, né, estabelecidos pelo próprio Deus, então as pessoas tinham perfeita liberdade para querer e também para fazer aquilo que era a proposta do Senhor. Então, até o menor dos itens, tudo era dedicado ao Senhor. Não tinha ali coisa mais importante, menos importante, mas tudo era dedicado ao Senhor. Tanto homens como mulheres são mencionados. Então, era uma expressão individual, né, de fé e adoração. Eu achei muito importante porque houve uma contribuição especial das mulheres em 2 momentos. Eu achei muito bonito isso e nós vamos aprender lições quanto a isso também. Então, o primeiro momento, nós vamos ver logo nos primeiros versículos que nós lemos, né? As mulheres e os homens, né, foram chamados para trazerem coisas que eles tinham ganhado, que eles tinham recebido lá no Egito, e eles poderiam doar para a fabricação das coisas também que fariam parte da montagem do tabernáculo. Então, aqui entrou, nós vimos no versículo 5, que vieram uma sequência de coisas que Deus pediu, era isso que ele queria que o povo trouxesse. E era isso que eles tinham.
é interessante a gente observar também que Deus não nos pede aquilo que a gente não tem, né? O Senhor conhecia o andar daquele povo, as suas necessidades, o que eles tinham e o que eles não tinham. Então, hoje, conosco também é a mesma coisa. O Senhor não nos pede aquilo que nós não temos para oferecer. Se Ele nos pede algo, é porque Ele sabe que nós temos. E eu achei isso muito importante, né? Tanto o pedido do Senhor, como também o atender do povo. Então, as mulheres, elas receberam muitas joias. Elas tinham broches, brincos, anéis, vários ornamentos que elas receberam das egípcias. Eu fico imaginando, né, elas indo embora e elas pedindo e as egípcias entregando e falando, vai, toma, vai, tchau, né? Vai embora logo. E elas não tinham dó de dar. Então, foi muita coisa mesmo que eles conseguiram levar, né? Eu imagino que estava tudo embrulhadinho, tudo guardadinho, no máximo de cuidado, porque agora eles enfrentariam um deserto, né? E lá eles poderiam ser apanhados por ladrões, por pessoas maldosas, apesar de ser um número imenso de pessoas, mas poderia acontecer, né? Então, interessante como que eles foram propícios a darem as coisas, e principalmente no nosso caso, né, as mulheres. Então, isso é muito importante para a gente, irmã. Merece destaque a liberalidade do povo, uma oportunidade, né, para pensarmos como tem sido a nossa contribuição com a obra de Deus, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Sabe que eu consegui também visualizar assim, um pouquinho do drama que a gente está vivendo, fazer um paralelo com o drama daquelas mulheres, daquele povo? É o que a gente está vivendo hoje. Tudo diferente, né? Coisas que nós podemos e coisas que não podemos fazer. Só que uma diferença também é que lá estava tudo aglomerado e nós estamos tudo separados. É interessante. Mas acontece que a oportunidade de contribuir continua, tanto quanto os israelitas. Isso me chamou muita atenção. Nós estamos contribuindo com a nossa igreja local? Nós estamos contribuindo com os missionários? Nós estamos contribuindo com as diversas entidades que nós apoiamos e conhecemos? Nós poderíamos citar aqui inúmeros casos, né? Nós temos associações, nós temos abrigos de velho, nós temos várias instituições no nosso meio que precisam das ofertas para continuarem existindo. E também existe a nossa união feminina. Cada união feminina tem uma tesoureira, tem uma programadora, tem uma dirigente, tem ali a distribuição de cargos. E ali é recolhido ofertas. Quase todas as uniões femininas funcionam dessa forma. E aí eu pergunto para mim, pergunto para você, cada uma de nós sabemos da nossa parte o quanto nós temos contribuído, o quanto tem arrecadado de dinheiro, né, nos nossos caixas, as nossas tesoureiras sempre estão nos passando, irmãs, tem tanto, não tem, né? E como que está ficando isso aí? Sabe que quando eu ouço, cada irmã que a gente ouve falar da palavra do Senhor, algumas têm coragem de dizer e de falar, irmãs, o Senhor tem suprido a nossa necessidade, a esposa dos missionários tem falado, nós temos recebido ofertas, apesar da gente estar em casa, não estar viajando, mas o Senhor tem sustentado. Aí eu fico pensando, se dependesse de mim, da minha oferta, como que essas irmãs estariam? Como que os irmãos missionários estariam nesse momento? É um fato que me chamou a atenção. Não é porque nós não estamos podendo reunir presencialmente, como a maioria das igrejas estão passando por esse momento, não quer dizer que vai parar tudo. Aí não entra oferta mais, ninguém contribui mais. Não é assim que funcionam as coisas, né? Nós temos hoje, mais do que nunca, uma facilidade imensa para poder continuar com as ofertas, né?
temos transferência, fazemos as transações pelo celular, tem Pix, tem não sei o que lá, Pai, sei lá, nem sei falar o nome dos negócios direito, são tantas novidades, né? A gente não consegue nem acompanhar de tanta coisa nova que está acontecendo, mas que é tudo para facilitar a nossa contribuição. E será que a gente está contribuindo? Será que a nossa União Feminina tem procurado mandar uma oferta para uma esposa de um missionário lá no Acre, outra lá no Paraná, outra lá na Bahia? Será que nós temos feito isso? Todo o material arrecadado foi para a construção do tabernáculo, as suas cortinas, a coberta, a estrutura, o véu, a arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. E nós vimos que alguns objetos, eles eram de madeiras, cobertos de ouro, e outros eram totalmente de ouro. Eu queria que a Ana pudesse compartilhar para a gente, fazendo favor, a primeira tela. Eu esqueci e não comuniquei com ela para poder colocar. Por favor, Ana. Enquanto a Ana coloca, irmãs, eu coloquei como título dessa mensagem a generosidade das mulheres. É um destaque da generosidade. Então, depois também a gente vai ver como que Deus colocou Moisés numa condição tão segura, tão tranquila, apesar de tanto detalhe, de tantos itens, mas o Senhor deu segurança para Moisés. Alguns irmãos, alguns estudiosos comentam que talvez Deus tenha até mostrado para Moisés mesmo, não só falado, né? Não só colocado na sua consciência, mas até uma imagem mesmo real, né? Do que ele queria. Então, a generosidade feminina na obra de Deus. É esse o título da nossa mensagem de hoje. Ô, Ana, você pode colocar para a gente, fazendo favor, o segundo? Então, irmãs, aí nós temos um desenho, né, uma foto, que isso aí existe lá no Sinai, e eles colocaram como um ponto turístico, né, onde as pessoas podem visitar, como que era o modelo, né, daquilo que o Senhor tinha sugerido. Claro que não é o autêntico, né, uma imagem, uma ideia. Então, nós vemos como que foi preparado, como que Moisés foi fiel em fazer do jeitinho que Deus mandou. Então, nós vemos aí todo o modelo, né, como que era por fora, por dentro, o que vinha primeiro, depois, o material usado, como que deveria transportar, quem deveria transportar, são muitas instruções. E cada vez que a gente termina a leitura, a gente vê que ele obedeceu fielmente, que eles fizeram fielmente. Pode passar, Ana, a segunda, a terceira. Aí nós vemos a distribuição, como que foi feito, né? A gente tinha o átrio ou o pátio exterior, né, que ficava ao redor, do lado de fora. Então, depois também a gente via o primeiro móvel, que era o altar, né, do holocausto, onde se matava o animal e oferecia. Aí depois logo vinha a bacia de bronze. Logo depois aquela parte toda fechadinha, né, que tinha um véuzinho na primeira entrada. Ali era o lugar santo, ou o santo lugar. Só podia entrar ali os sacerdotes. E dentro daquele primeiro espaço era colocado 3 móveis, né? A mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. E logo tinha um véu bem grosso, e depois lá dentro do Santo dos Santos só tinha um móvel, que era a Arca da Aliança. E lá dentro só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, tudo foi respeitado.
logo que começou, a gente já viu, né, uma desobediência, e os 2 filhos de Arão morreram, porque não era para eles fazerem o que eles fizeram, e eles morreram por causa da desobediência, né? Então, logo já foi marcado, como diz, uma inauguração triste, né, por causa da desobediência. Agora nós vamos para o segundo momento. O primeiro momento, então, foi recebido, né, as joias de ouro e também os tecidos, né, naquelas cores que nós vimos, vermelho, azul, roxo e o linho fino. Agora, o segundo momento da participação das mulheres é a bacia de bronze. Então, nesse slide que as irmãs estão visualizando, o segundo móvel, logo que se entrava ali dentro daquele cercado, você via o altar do holocausto e logo em seguida o segundo móvel era a bacia de bronze. O próprio nome já fala, né? Ela era feita toda de bronze, só de bronze. Tanto a bacia quanto o seu suporte. E ela era abastecida de água, né? E ela era de uso exclusivo de Arão e os seus filhos. Então, só os sacerdotes e o sumo sacerdote poderia fazer isso. Em Êxodo, no capítulo 30, versículo 17 a 21, nós vemos o seguinte: disse o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloquem-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para que Arão e os seus descendentes, geração após geração. Êxodo 30, 17 a 21. Ana, coloca, por favor. Olha que bonito, irmãs. Então, logo que o sacerdote entrava e que ele fazia a preparação para começar toda a cerimônia, era necessário que ele se lavasse. Então, essa imagem, alguns comentaristas dizem que essa bacia talvez tivesse um vaso superior, como vocês estão vendo, né, uma bacia bem grande para lavar as mãos e um outro inferior para lavar os pés. Isso tudo, irmãs, é imaginação, né? Porque a gente não estava lá, a gente não tem como descrever, mas não tem, pensando assim, não seria um recipiente para fazer as duas coisas, né? Então, seria um para lavar as mãos e lá embaixo ficaria um reservatório com a água para lavar os pés. Então, era comum que no terreno arenoso lá do deserto, né, os pés e as mãos do sacerdote se sujassem. Ainda mais devido aos sacrifícios de animais que eram feitos costumeiramente ali no tabernáculo. E considerando a santidade da tenda do tabernáculo, onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, com as suas paredes revestidas de ouro, toda a mobília também revestida em ouro, diremos que seria uma verdadeira afronta o sacerdote querer adentrar aquele ambiente com os pés e mãos sujos, manchando o ambiente sagrado. Precisava se lavar sob pena de ser fulminado pelo próprio Deus, caso levasse sujeira para o lugar santo. Então, o ato de lavar as mãos e os pés era mais que higiene pessoal e cuidados com a limpeza do ambiente santo. Então, fazendo um paralelo também hoje, a gente também tem lavado as mãos com muita frequência, devido ao período que nós estamos passando. E quando nós não podemos lavar a nossa mão com água, nós temos que recorrer ao álcool gel, né, irmãs?
o tempo inteiro purificando as mãos. Então, também pude lembrar, né, desse momento que a gente tem vivido. Mas era um ato simbólico, porque aqueles dias o tabernáculo ele exigia uma higiene física, mas era simbolismo da higiene espiritual por parte do adorador, que se aproximava de Deus e que tipologicamente apontava para Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Nós lemos isso, né, em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E para a sua palavra, que ungida pelo Espírito, opera em nós uma higienização diária, limpando-nos das crendices, superstições, impurezas da mente e da má conduta. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, assegurou, né, o Senhor Jesus aos seus discípulos, em João, capítulo 15, versículo 3. Sobre o lavar contínuo das mãos e pés, é sabido que mãos na Bíblia são uma costumeira figura simbólica das obras que nós fazemos, enquanto os pés são um símbolo dos caminhos que nós andamos. Os nossos planos e nossas obras devem estar revestidos de santidade. Não podemos ir onde Cristo não nos poderia fazer companhia. Nem podemos fazer aquilo que Cristo não poderia ser o nosso parceiro. O ato simbólico de lavar os pés também se fez presente no ministério de Jesus. Em João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. E por longas datas, essa prática do lava-pés esteve presente na igreja cristã, como símbolo de comunhão e serviço. Ninguém está apto a comparecer diante de Deus, permanecer em sua presença e oferecer-lhe adoração, a menos que tenha se banhado espiritualmente. A boa música do salmista Davi já ensinava: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Como a água da bacia de bronze, os sacerdotes, com a água da bacia de bronze, os sacerdotes, inclusive Arão, se banhava totalmente apenas uma vez, por ocasião da sua consagração. Isso nós vemos em Êxodo 29, versículo 4, e repete em Levítico 8, 6. Então, no dia da consagração, eles se banhavam por inteiro, uma vez só. Mas, depois, todos os dias, eles deveriam lavar mãos e pés repetidas vezes, sempre que adentrassem ao tabernáculo para ministrar. Êxodo 20, 20 a 21. Isso também tem um sentido espiritual, né? Essa lavagem completa, nós que somos salvas pelo Senhor Jesus, já obtivemos quando fomos feitas novas criaturas em Jesus Cristo pela fé, uma vez. 2 Coríntios 5,17 confirma isso, né? Foi a nossa regeneração e a nossa santificação posicional, pela qual, conduzidos pelo Espírito Santo, fomos mudados da posição de pecadores perdidos para santos remidos. Tito, capítulo 3, verso 5, e Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Agora sim, podemos ir à presença de Deus com louvores e adoração, sem medo, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Hebreus, capítulo 10, versículo 22.
Nas palavras do apóstolo Paulo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Visto que a santificação é um processo de limpeza espiritual que só se completa por ocasião de nosso encontro final com o Senhor e que diariamente lutamos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Faz-se necessário que estejamos diariamente nos lavando mãos e pés nas águas do Espírito e da palavra, como os sacerdotes que diariamente se lavavam naquele lavatório de bronze. Num rápido exame de consciência, logo verificamos quanta sujeira está acumulada em nossa vida, necessitando ser removida e substituída pela santidade de Cristo. Façamos isso, confessemos a Deus nossos pecados e supliquemos que nos lave por meio do seu Santo Espírito que em nós habita. Não escondamos nossas mãos ou pés. Deixemos que Cristo os lave quantas vezes for preciso. Aquele que se dobrou diante dos seus discípulos para lavar-lhes os pés, está hoje desejoso de lavar-nos das impurezas desta vida e fazer-nos santos e agradáveis ao Pai. O bronze fala de julgamento, de juízo. A bacia de bronze, lugar de purificação, limpeza e pureza. Importância da santidade. Irmãs, preparando esse estudo, também a gente descobriu uma curiosidade importante. Foram usados aproximadamente 2,5 toneladas de bronze na construção do tabernáculo. Imagine, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho com um pouquinho com o outro, juntando tudo, deu 2,5 toneladas de bronze. Esse é o nosso Deus, né? Aquele povo saindo dali sem ter uma noção do que aconteceria com eles mais tarde, né? E para me descansar um pouquinho também, eu gostaria de convidar 2 irmãs que vão ter uma participação conosco sobre um detalhe importante. Eu convidei a nossa irmã Elda e a nossa irmã Eliene para ter uma pequena participação com a gente. Então, primeiro eu vou convidar a irmã Eliene para ela estar contando para a gente. Ela tem uma curiosidade que eu gostaria que ela mostrasse para vocês. Então, a Ana poderia abrir o microfone da irmã Eliene para ela estar contando para a gente. A Janice me perguntou se eu tinha algo que, né, eu usasse bastante, que eu fosse útil a mim, né? E olha só, dá para ver o que é? É um espelho. Esse espelho, na verdade, ele é bem antigo, era aqueles da Avon, que abria assim, sabe? Tinha 2 partinhas, só que uma se foi. E aí eu fiquei com a outra e eu não me desfaço dela, é muito útil. Eu gosto desse espelho para tirar sobrancelhas, sabe? E ele é bem velhinho, eu falei, mãe, arruma outro espelho. Eu falei, não, mas eu gosto dele.
E aí a Ana estava me lembrando que foi a minha mãe que me deu esse espelho, mas já faz tanto tempo que eu nem lembrava onde que eu tinha arrumado esse espelhinho, né? E aí a Ana me lembrou agora, não, mãe, foi a avó que te deu. Eu falei, ah, tá, então tá, agora ficou melhor ainda, né? Mas a Janice falou para eu estar falando sobre algo que eu uso e veio na mente. Não sou uma pessoa muito vaidosa, porém, esse coitadinho aqui é bem usado. Eliene, Oi. então, se alguém te pedisse esse espelho algum dia, você daria? Oh, pode ser. Agora eu fiquei meio assim, porque a Ana me lembrou que foi minha mãe, né? Aí eu ia pensar mais um pouquinho. Tá certo. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, Nada. Deus te abençoe. Amém. Irmã Elda, por favor. Boa noite, queridas. Tudo bem? A Janice também me ligou, era 10 horas e 21 minutos hoje de manhã e me perguntou: você tem um espelho? Eu falei: olha, eu acho que eu tenho um espelho portátil. E fui buscá-lo, estava guardadinho dentro de uma gaveta. Qual que é a história desse espelho? Quando eu me casei, no ano de 1981, eu sabia cada presente que quem tinha me dado, sabia de todas as coisinhas da minha casa. Mas o tempo vai passando, passando, e aí a gente já não tem mais, eu não tenho mais a capacidade de saber cada origem, cada detalhe de todas as coisas que estão dentro da minha casa. Então, quando eu busquei esse espelho para responder para a Janice se eu tinha um espelho, eu olhei, sim, e aqui atrás tem duas escritas. Um deles é o nome do Salmão, meu filho mais velho, e também tem um telefone com a letrinha da minha mamãe. E eu pensei, gente, mas esse espelho, de onde que ele veio? O que que ele já tem de história para contar? O que eu sei é que eu emprestava esse espelho para ir para as conferências do Junco. Então, eu emprestei para o Salmão, também para minha mamãe, e aqui está esse espelho que eu pude apresentar para a Janice hoje de manhã e agora para todas vocês. Obrigada, irmã Elda. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Eliene. Algum dia, se alguém te pedisse seu espelho, você teria um coração bem aberto para entregá-lo? Sim, assim como eu emprestava para as conferências, eu também daria de bom grado para alguém que me pedisse. Amém. Obrigada. Irmãs, eu fiz essa experiência com vocês só para vocês entenderem como foi para as hebreias doarem os seus bens, aquelas coisas que elas tinham com tanto apreço, com tanto carinho, com tanto apego, e principalmente com um valor financeiro bem relevante. E foi justamente onde Deus trabalhou no coração daquelas mulheres, nesse sentido, e se nós fizermos a leitura no livro de Êxodo, no capítulo 38, e o versículo 8, eu quero convidar vocês para nós fazermos a leitura deste versículo. Êxodo 38, versículo 8. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Tá vendo, minhas queridas? Aquela bacia que vocês viram naquele slide, naquela projeção, ela foi feita com os espelhos das mulheres. Mas aí você fica pensando, pera lá, Janice, não entendi nada. Espelho é de vidro?
que ia fazer uma bacia? Ah, mas aí vem a questão. Se a gente voltar para aquela época, os espelhos das mulheres eram feitos de bronze. Os espelhos eram polidos, um bronze bem polido. E ele, então, era capaz de refletir a imagem de quem o olhava. Agora vocês imaginem, a Eliane contou, né, que foi a mãe dela que deu para ela aquele espelho, né? E que ele é útil para ela. Vemos também a descrição da Elda contando toda a trajetória do espelho dela. Tem o nome do filho mais velho, tem a letra da mamãe dela por trás, tem uma história de acampamentos, onde as irmãs podiam pegar e ajeitar seus cabelos, experimentarem o véu, ver qual ficaria melhor para elas estarem comprando, combinaria melhor com seu tom de pele. E eram muitos detalhes envolvidos. Será que com as hebreias também foram diferentes? Eu creio que não. Imagina, uma contaria, quem me deu esse espelho aqui foi a fulana de tal, né? Ela que me maltratou tanto, que me espancou tanto, mas depois, na hora que eu estava saindo, que o nosso Deus nos libertou como mão forte e poderosa, ela me deu esse espelho assim, na maior tranquilidade, me deu até tchau para mim ir embora logo. Então, imagina, se elas não se desapegassem daqueles bens de todo o coração, elas não doariam, né, para estarem fazendo a bacia. Aquela bacia, aquele objeto em especial, teve esse detalhe importantíssimo. Ela todinha foi feita com a doação das mulheres, assim diz o versículo 8 do capítulo 38. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Hoje, na nossa época, a gente conhece espelhos de vidro, né? Mas naquela época era assim, né? O metal polido. Então, a arqueologia nos mostra inúmeros exemplos de espelhos antigos, né? As mulheres hebreias, elas tomaram consigo os espelhos que elas pediram das egípcias. Esses espelhos encontrados na região de Tebas eram feitos de metal polido, quase redondinhos, inseridos em cabos de madeira, de pedra ou de metal. Um dos metais favoritos para a fabricação de espelhos na antiguidade era o bronze. Alguns desses espelhos eram altamente trabalhados. Eles tinham figuras de pessoas, de aves, de animais. Eram usados espelhinhos de mão, alguns maiores que eram montados sobre uma mesa. Os espelhos de metal precisavam ser constantemente polidos. Espelhos de vidro parecem ter começado a ser fabricados no primeiro século da nossa era, nos dias de Cristo em diante. Mas os intérpretes afirmam que eles não davam boa imagem como espelhos modernos que hoje nós temos. Então, isso também tem uma lição para a gente, né? E é muito importante pensarmos nisso, né? Nos tempos de Moisés, não existia espelho de vidro, mas sim espelho de bronze, metal, prata. A imagem abaixo, que a Ana vai projetar para a gente, é uma ideia de como era um espelho, ou isso mesmo, um espelho antigo, né? Lá nos achados arqueológicos, como ele era. Coloca para a gente, por favor, Ana.
A última. Isso. Olha que diferente, irmã. Era desse jeito. Então, se polia bem essa parte de cima, arredondadinha, e aí você segurava e conseguia ver aquela imagem bem turva, né, fosca lá no fundo. Mas era você, é o recurso que você tinha, né? Então, nós já sabemos que a pia de bronze, ela foi produzida a partir da doação, né, das mulheres hebreias. E o texto bíblico, inclusive, nos informa que essas mulheres doadoras, elas serviam à entrada da tenda do tabernáculo. Os comentaristas bíblicos admitem que é impossível afirmar a natureza específica do trabalho dessas mulheres, o que elas faziam, né? Esse servir ali na entrada. Mas alguns sugerem que talvez elas cantassem, que elas limpassem, né, o lugar aonde seria colocada aquela tenda provisória. Então, antes de ser feito, né, a construção do tabernáculo ordenado por Deus. Entretanto, está claro que elas eram ativas e que elas desempenhavam serviços na entrada do tabernáculo. Será que contavam com a liderança da profetisa Miriam, irmã de Moisés? Lá em Êxodo 15, versículo 20 a 21, ela, vamos dizer, né, puxou o louvor, né? Ela tocou o tamborim, ela puxou o louvor. Será também que antes, né, nesse momento aqui, também não seria Miriam? Não sabemos, né? É só uma especulação. Mas há algo digno, muito digno de ser ressaltado. As mulheres hebreias renunciaram aos seus espelhos, cada um com sua história. Era usado na vaidade pessoal. Aquilo que antes refletiam as suas faces naturais, agora seria usado para lembrar aos homens a sua necessidade de purificação espiritual, para que pudessem refletir a glória de Deus. Que preciosa lição para as mulheres cristãs do nosso tempo. A vaidade feminina deu lugar ao serviço feminino. Embora aquela geração de israelitas tantas vezes tenha desagradado ao Senhor, ainda é possível encontrar alguns bons exemplos de homens e mulheres piedosos no meio do povo de Deus. Deus conta com a força, com a delicadeza, com a habilidade, com a facilidade de percepção e a generosidade das mulheres em sua obra. Mulheres de Deus, ouçam o que a palavra diz. Que as vaidades pessoais deem lugar ao amor por Jesus e ao serviço em sua obra. Afinal, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Façamos como aquelas antigas mulheres hebreias, que ofertaram seus espelhos para o serviço do Senhor. Sim, que as nossas casas, que as igrejas, que as ruas se encham com o bom cheiro do testemunho das mulheres santas, com o bom odor das suas orações, com a agradável fragrância de suas boas obras. Não tem dimensões específicas no texto bíblico o tamanho daquela bacia. Interessante a gente observar que todos os móveis, que todos os utensílios, Deus descreveu largura, altura, tudo nos mínimos detalhes. Mas a bacia não tem tamanho. Interessante isso, sabe por quê? Porque, como não sabemos as dimensões dessa peça, que é a bacia de bronze, assim também nós não conhecemos todo
o extraordinário poder purificador da palavra de Deus. Então, nós temos aqui uma alusão à imensurável graça de Deus, visto que ele está sempre disposto a remover as nossas faltas e a nos restaurar cada vez que nós confessamos. Seu amor não tem limites. Nossa experiência diária com o texto sagrado produz novo conhecimento sobre Deus e sobre nós mesmos. E leva-nos à mudança de hábitos e aperfeiçoamento de nossa conduta, de modo que somos transformados de glória em glória. 1 Coríntios 3:18. E é a graça de Deus manifestando-se salvadora a todos os homens, que também nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, 12 e 13. São essas as lições dessa noite, que o Senhor acrescente com a sua graça muitas outras em nossas mentes e corações. Amém? Que o Senhor nos abençoe e complete no nosso coração aquilo que nós precisamos. Muito obrigada, irmãs. Agora nós estaremos cantando o louvor para o encerramento. Mãe, cadê o buraco do fone do seu celular? Não precisamos nem ficar comentando a palavra. Vou repetir, que eu não sei se vocês ouviram aí direitinho, mas não precisamos nem ficar comentando muito, né? A palavra, o Senhor nos falou de maneira bem clara, né? Satisfez, né, as nossas almas e colocou para pensarmos, né? Como estamos fazendo a obra do Senhor, né? Nós que somos mulheres de detalhes, né? Toda mulher tem bastante detalhe, então é bom a gente mesmo estar pensando nisso e o que podemos melhorar, o que podemos fazer com mais perfeição ainda na obra do Senhor. Irmãs, nós vamos cantar um hino. Esse louvor é cantado aqui pelas irmãs quando reunimos as irmãs de todas as igrejas locais. Nós sempre cantamos este hino aqui. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para estar louvando com este hino, que também é uma mensagem cantada. Irmãs, irmãs em Cristo, unidas no Senhor, levai por toda parte seu nome e seu amor. Irmãs, o vosso tempo a Cristo dedicai no lar.
proclamar. Muito grande é a seara, não há trabalhador. E mansas vossas horas, não gastem sem valor. Os anos são ligeiros, como ontem que passou. Irmãs, vivei bem perto de quem vos resgatou. Irmãs, o vosso tempo a Cristo dedicai, no lar ou mesmo fora, seu nome proclamar. Não fica sem um prêmio quem serve ao Senhor. Fiel no pouco ou muito, em Cristo tem valor. Irmãs, o vosso tempo a Cristo dedicai, no lar ou mesmo fora, seu nome proclamar.